João, capítulo 5. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Peço a Ti a Tua bênção, Senhor. Nos ajuda, nos dá graça para a glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus. Nos capacita a transmitirmos a Tua palavra. Abre-nos a porta da palavra, da sabedoria, compreensão, Senhor, e que a Tua palavra venha falar conosco nesta noite. Nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. Repreende todo mal também. Livra, Senhor, o Teu povo de enfermidade. Livra o Teu povo, Senhor, de toda investida do maligno, Senhor, da saúde, da graça, da paz. Te agradecemos também, Senhor, pelo nascimento do João Lucas, por ter corrido tudo bem durante o parto, pela Gabriela também. Pedimos a Ti a Tua bênção sobre esta família. Abençoa o irmão Manuelzinho, a irmã Gabriela, o João Lucas. Cuida, Senhor, continua livrando de todo mal. Dá graça para os Teus filhos. Em nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. Para quem não sabe, o filho do nosso irmão Manuelzinho já nasceu, o João Lucas. Tá tudo bem, conversei com ele ontem, ele falou que foi tudo bem, a criança tá bem, graças a Deus, Gabriela também, tudo bem. Então nós agradecemos a Deus por tudo ter corrido bem, não é verdade? Cremos que o Senhor ali vai fazer uma grande obra, que Deus abençoe os nossos irmãos, para que eles possam estar criando essa criança aí no temor do Senhor. Hoje foi um pouco corrido, irmãos, eu acabei de chegar aqui em casa, e a gente vai fazer uma leitura aqui agora para a gente ganhar tempo. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Paz do Senhor, pastor Valdir, Deus abençoe. E nós vamos fazer uma leitura aqui. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu já vou lendo aqui, diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos, que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomando a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém? Paz do Senhor Jesus, Manuelzinho, meus parabéns de novo, Deus abençoe. E a família, como tá? Tudo bem? A irmã Gabriela está recuperando bem. João Lucas também tá tudo bem com ele? Deus abençoe grandemente. Bom, nós vimos aqui um texto que fala sobre aquela passagem do paralítico, né, do tanque de Betesda, a cura do paralítico do tanque de Betesda. E se os irmãos notarem no texto, a história narra o seguinte: havia um tanque em Betesda, né, e esse tanque ele tinha ali 5 alpendres.
Eu fico imaginando esse tanque, 5 alpendres, para quem não sabe, são 5 degraus largos, grandes. Eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade, a gente vê bastante isso no interior, aquelas praças de centro de cidade, de interior, geralmente tem aquela fonte, não é? E quando tem aquelas fontes, tem aqueles degraus ao redor da fonte, aqueles degraus largos, né, até chegar ao topo da fonte ali. E isso aqui é considerado alpendre, é chamado de alpendre, né? Então, quando a Bíblia aqui fala alpendre, está se referindo a esses degraus largos, né, que tinha até chegar ao topo do tanque. Então, a Bíblia menciona que esse tanque tinha 5 alpendres. E o fato é que ali, de tempo em tempo, não descreve também o tempo exato, mas de tempo em tempo diz que descia um anjo e esse anjo agitava aquelas águas desse tanque, né, de Betesda, e a primeira pessoa que entrasse dentro do tanque após as águas serem agitadas, ela seria curada de qualquer tipo de enfermidade. Então a Bíblia menciona que ali haviam vários tipos de enfermos ao redor daquela fonte, né? Haviam cegos, paralíticos, né, coxos, assim, enfermos no geral. E o fato é que essas pessoas ficavam ali de prontidão, aguardando, né, o momento que esse anjo fosse aparecer, que na verdade era um fator surpresa, porque ninguém sabia quando é que esse anjo ia aparecer de fato, para que aquelas águas fossem agitadas e essas pessoas pudessem entrar dentro da fonte, né? No caso, um deles, né, que entrassem primeiro, né, seria curado, conforme a narração bíblica. E eu fico imaginando a vida dessas pessoas, porque elas deveriam abrir mão de todas as outras coisas na sua vida por conta da espera desse milagre, vamos dizer assim, não é? Só que aqui a descrição, a narração bíblica, ela se refere aqui em especial a um paralítico. Esse paralítico, a Bíblia diz que ele já havia 38 anos que ele aguardava, né, que ele já tinha essa enfermidade, que ele aguardava essas águas serem movidas, não é? Eu imagino que esse homem viveu parte ou quase toda a sua vida em volta daquele tanque, quer dizer, que vida esse homem teve, não é? O que levou esse homem à beira desse tanque? O que levou esse homem à beira desse tanque era o desejo de ser curado da sua paralisia, que era, no caso ali, a sua enfermidade, né? Só que, devido o tanque ter esses alpendres, né, esses degraus grandes, largos, não é? E a deficiência dele era uma paralisia, ele tinha dificuldade de locomoção. O fato é que sempre que o anjo agitava as águas, ele nunca conseguia chegar até dentro do tanque, porque alguém chegava na frente dele. Ele tinha dificuldade de se locomover e ninguém o ajudava, então a frustração dele era tremenda, porque ele tinha uma esperança, né, de cura, baseado na situação daquele tanque, né, no milagre que acontecia ali de tempo em tempo, mas não havia condições para que ele pudesse usufruir desse milagre por conta da situação que ele estava. Então vejam que a situação desse homem era muito complicada. Quer dizer, ele gastou ali boa parte da sua vida ali aguardando algo que ele até então nunca tinha acontecido, não tinha alcançado, não é? Até que um dia Jesus passando por ali, Jesus vê a situação desse homem. E quando Jesus olha para esse homem, Jesus, sabedor de todas as coisas, não é? Ele vê que esse homem já estava ali há 38 anos e há muito tempo, né? 38 anos é muito tempo para alguém esperar alguma coisa, é bastante tempo. E Jesus se compadece desse homem. A verdade é essa, que Jesus ele fica compadecido com a situação. E ele diz a esse homem, veja a proposta de Jesus, presta atenção. Jesus olha para esse homem: queres ficar são? Esse homem, a princípio, ele chegou ao tanque de Betesda com o intuito de ser curado
da paralisia. Vai construindo essa história na sua cabeça para você ver o que muitas vezes acontece com as pessoas. O intuito desse homem era ser curado da paralisia. Esse era o objetivo primário dele estar ali à beira do tanque, correto? Só que o tempo passou e ele foi vendo tantas dificuldades no caminho, ele foi tendo tantas dificuldades no caminho, tantas adversidades, tantas frustrações, porque ele queria chegar naquele tanque, ele não conseguia, porque as pessoas iam à sua frente, e isso foi gerando nele tristeza, frustração, a ponto que a preocupação dele quando Jesus lhe faz uma proposta de cura. Notem no texto qual foi a resposta do homem. Olha, o problema é o seguinte, eu não tenho ninguém que me coloque dentro do tanque, porque quando o anjo movimenta as águas, eu não consigo chegar até lá. Então veja, depois de tanta espera, esse homem ele perde o foco do que ele estava fazendo lá. A verdade é essa. Ele esperou tanto tempo por essa cura, por esse milagre, de uma forma frustrada, de uma forma onde ele não conseguiu alcançar isso por conta de, como nós já falamos, por conta da sua enfermidade, que ele tinha dificuldade de locomoção, e isso gerou uma frustração que ele parou de contemplar a cura e começou a enxergar as dificuldades. E agora, se a gente traçar um paralelo aqui, daqui a pouco a gente volta para essa história, muitas vezes nas vidas das pessoas, de uma maneira geral, as coisas acontecem assim. As pessoas almejam tanto alguma coisa, elas buscam tanto alguma coisa, elas têm em vista tanto alguma coisa, seja o que for, nós não vamos entrar aqui em nenhum mérito do que a pessoa possa estar buscando. Tem gente que busca uma realização profissional, outras buscam uma realização sentimental, um relacionamento, sei lá, o que pode ser qualquer uma dessas coisas. O fato é que as pessoas muitas vezes, por não alcançarem, elas vão se frustrando e elas vão começando a enxergar só as dificuldades. Não é assim que muitas vezes acontece? A pessoa ela não enxerga mais o propósito inicial dela. Poxa, um dia eu queria estudar, me formar, ter tal profissão, um dia eu queria fazer tal coisa, um dia eu queria fazer isso, trabalhar nisso, um dia eu sonhava em ter um casamento assim, uma noiva, um noivo de tal forma. Quer dizer, as situações, as adversidades, elas vão cegando as pessoas diante das suas, do seu desejo de alcançar um objetivo. E aí as pessoas elas deixam de contemplar o seu objetivo e começam a contemplar as dificuldades, não é? Não era o caso desse homem? Quer dizer, o objetivo dele, que o levou até o tanque, o que trouxe ele até ali o tanque de Betesda, era a possibilidade dele ser curado quando o anjo agitasse a água. Mas as dificuldades que ele encontrava no caminho, as suas limitações, as suas barreiras, vamos dizer assim, os alpendres que tinha à sua frente, os degraus do tanque, isso foi gerando com que, foi fazendo que esse homem fosse criando uma imagem de dificuldade a ponto que o tanque já não era mais o seu principal objetivo. O objetivo dele agora era arrumar alguém para colocar ele lá dentro. E muitas vezes nós substituímos o objetivo pelas dificuldades. Nós começamos a colocar dificuldades, a criar dificuldades. É interessante que ontem eu ainda conversava lá na empresa, né, com o meu filho, com a Letéia, com a Camila, e a gente estava falando sobre um assunto lá, coisas de igreja também, e eu dizia assim para o meu filho, eu falava, olha, existem alguns tipos de demônios. Existem demônios reais, que são os demônios de fato, né, que muitas vezes se apoderam de pessoas ou que trabalham no mundo espiritual tal. Esses demônios reais, você ora e você expulsa em nome de Jesus, eles saem.
Mas existem uns demônios imaginários, e esses são os problemas. E eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão. O que são esses demônios imaginários? São barreiras e dificuldades que as pessoas constroem nas suas mentes, dentro delas mesmas, que na verdade não são demônios reais, porque o demônio real, quando você ora, ele sai. Debaixo da oração e da autoridade do nome de Jesus, ele sai. Agora, esses demônios imaginários, vamos chamar dessa forma, eles não saem com oração, eles não saem com remédio, porque isso as pessoas conseguem se libertar mediante uma maturidade em Cristo. À medida que as pessoas amadurecem em Cristo, elas vão se libertando de situações, não é? Quantas pessoas que sofrem de complexo de inferioridade, de ansiedade, de tantas dificuldades que elas criam nas suas mentes, e isso vira dentro da sua vida, na sua cabeça, vira um alpendre, como era para esse homem no tanque de Betesda. Vira uma dificuldade, vira um degrau intransponível, até que ela chega a um estágio de maturidade espiritual em Cristo, onde ela se liberta dessas situações. Isso nós podemos dizer que são demônios imaginários, né? São situações que travam a vida das pessoas. Como esse homem aqui na beira do tanque de Betesda, ele estava travado pelas dificuldades de chegar a alcançar o seu objetivo. Não é? Então, muitas vezes isso acontece na vida de muitas pessoas. Mas o que fazer diante dessa situação? O que nós podemos fazer? Quando que a vida desse homem do tanque de Betesda foi mudada? Quando Jesus chegou. Quando Jesus aparece na história, a vida desse homem foi mudada. Por quê? Porque quando Jesus faz a proposta para ele, como eu estava dizendo, Jesus olha para esse homem. Jesus sabe que ele está ali há 38 anos buscando um milagre, buscando ali uma cura. E quando Jesus contempla essa situação, Jesus se compadece desse homem e Jesus ele diz assim, você quer ficar são? Você quer ser curado dessa sua enfermidade, dessa sua paralisia? O que esse homem tinha que responder de pronto? Qual que tinha que ser a resposta imediata que tinha que partir dele? Claro que eu quero. Faz 38 anos que eu estou aqui. É o que eu mais quero na minha vida. Mas deixou de ser o que ele mais queria na vida. Porque o que ele mais queria na vida agora era alguém para colocar ele lá na beira do tanque. Então, muitas vezes, nós precisamos focar no nosso objetivo e parar de olhar para as dificuldades. Por quê? Porque se nós cremos em Jesus, Jesus ele faz com que a gente caminhe de onde nós estamos até o objetivo. Jesus ele é essa ponte, Jesus ele nos faz dar esse salto. A gente precisa parar de olhar para os impedimentos, porque os impedimentos nos travam, nos bloqueiam, nos seguram e nós vamos criando, como eu falei, demônios imaginários dentro de nós. Nós vamos criando dificuldades que estão tudo aqui dentro da nossa mente, na verdade. São situações que a gente começa a engrandecer, a deixar aquilo crescer, ganhar volume, e a gente deixa de enxergar o objetivo que nós tínhamos anteriormente lá na frente. Então veja, quando Jesus aparece na história, há uma oportunidade para esse homem ter uma vida mudada, uma vida transformada. Mesmo ele ainda não contemplando o objetivo, porque quando ele responde para Jesus, olha, não tem ninguém que me coloca lá, não tem nenhum homem que me ajuda, Jesus mesmo assim vai lá e cura esse homem. Então veja, quando isso acontece, todos esses bloqueios, todas essas barreiras, todos esses impedimentos deixam de existir na vida desse homem e ele alcança o objetivo que ele almejava. Então, o que eu quero dizer com essa mensagem? Qual é o cerne dessa mensagem para nós hoje? É que Jesus, ele pode
nos levar, sim, fazer com que a gente caminhe até os nossos objetivos. Quando as coisas estão difíceis, quando começam a surgir barreiras, quando os degraus, os alpendres do tanque começam a surgir à nossa frente, não adianta a gente querer se esforçar para querer chegar lá, para querer subir. Não, a melhor coisa é nós procurarmos Jesus. Se esse homem, ao invés de estar preocupado em alguém ajudá-lo a chegar lá, tivesse lembrado de procurar Jesus antes, talvez o tempo do sofrimento dele teria sido menor. Não é? Ah, é porque eu preciso passar em tal coisa, eu preciso conseguir tal emprego, eu preciso conseguir tal coisa. E a gente vai lá, e é lógico que nós temos que fazer a nossa parte, mas a gente deposita toda a confiança em nós. E quando não dá certo, a gente se frustra, a gente fica com bloqueio, a gente acha que não tem jeito, que travou, que parou, que não vai para frente. Não, a verdade é que nós precisamos buscar esse recurso, essa ponte entre onde estamos e o objetivo que nós queremos alcançar em Jesus. Nós precisamos chegar até Jesus para alcançar os nossos objetivos, porque Ele pode nos conduzir até os nossos objetivos. Veja que esse homem tem a vida transformada. Esse homem, a partir de agora, a partir desse momento, ele é curado daquela enfermidade. E Jesus ainda diz mais, olha, agora você levanta, toma a tua cama e anda. Esse homem estava ali, vivendo ali, ele estava com uma vida presa, jogada fora à beira daquele tanque. E Jesus liberta esse homem da enfermidade e daquela cadeia que aquilo era para ele. Quantas pessoas, irmãos, que não vivem em cadeias porque se frustram em querer buscar algo e elas ficam tentando por elas mesmas, tentando, e as dificuldades aparecem, elas enxergam dificuldades, vão se entristecendo e vão se travando e vão se encolhendo e vão vivendo presas dentro da situação. Sendo que Jesus, ele nos chama para ter uma vida em liberdade. Jesus, ele nos chama para ter uma vida e vida com abundância, gozarmos uma liberdade na presença dele. Mas isso é preciso ou isso é possível quando nós alcançamos uma maturidade em Cristo aqui dentro, ó, na nossa mente. Onde a gente aprende a lançar as nossas ansiedades, como a palavra nos orienta, em Jesus. Porque o problema é quando a gente toma tudo para nós mesmos, nós tomamos tudo para nós mesmos. Não, porque agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Para! Agora talvez seja o momento de você não fazer nada além do que clamar a Jesus. Agora talvez seja o momento de você não fazer nada além do que buscar socorro em Jesus, em tirar essa ansiedade que te trava, que te sufoca, que não deixa mais você contemplar aquilo que você almejava, para que Jesus novamente possa te fazer enxergar e também possa te fazer sonhar de novo, possa te colocar numa posição onde você venha contemplar novamente o seu objetivo para você poder caminhar naquela direção. Então veja, Jesus é a solução. A história desse homem foi mudada depois que Jesus apareceu. Imagina quantas oportunidades não apareceram nesses 38 anos. Quantas pessoas que talvez não chegaram para esse homem, eu vou te ajudar, e ajudaram nada. E não é assim que acontece com a gente? Muitas vezes alguém, eu vou te ajudar, eu vou fazer, eu estou junto com você e tá nada. Porque quando a coisa aperta mesmo, a gente vê que é só Jesus. É só Jesus que está no barco, é só Jesus que está conosco. E a gente precisa entender essas coisas, nós precisamos compreender, lançando as nossas ansiedades sobre Ele. Por quê? Porque Ele, Jesus, tem cuidado de nós. E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa amadurecer dentro de nós. Lembra, na quarta-feira eu falei aqui que Deus ele nos chamou por adoção. E aquele que chama por adoção, ele chama porque ele ama. Ele planeja. E se ele planejou nos adotar como filhos, é porque ele tem uma vida preparada para nós. Ele preparou casa, ele preparou alimento, ele preparou comida. Ele preparou o nosso caminho todo para trilharmos. Por quê? Porque Deus é um Pai amoroso.
E se Deus nos adotou e se Ele é um pai amoroso, eu preciso confiar que Ele vai cuidar de mim até o fim. E eu só consigo ter esse nível de confiança mediante uma maturidade espiritual. Porque falar da boca para fora que confia é fácil. É fácil dizer da boca para fora, eu confio em Deus. Mas quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, quando a gente se vê muitas vezes numa situação, um beco sem saída, aí é que nós mostramos de fato se nós confiamos em Deus ou não. Quando nós temos que recorrer a alguém, aí nós mostramos de fato se nós confiamos em Deus ou não. Se nós vamos correr para o homem ou se nós corremos para clamar a Jesus. Lembra, Jesus, ele mudou a vida desse paralítico. E ele pode mudar as nossas vidas. Porque muitas vezes, espiritualmente falando, nós estamos no estado de paralisia. Nós estamos com dificuldade de locomoção espiritual. Muitas vezes nós estamos travados espiritualmente falando. Ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo hoje, não é? Onde nós não estamos frequentando os cultos presenciais que nos faz tanta falta, onde nós não estamos tendo a oportunidade de estar na igreja ali em conjunto, não é? Juntamente com os irmãos. E isso para muitas pessoas tem gerado um problema de paralisia espiritual. Tem muita gente aí que está travado espiritualmente nesse período de pandemia. Tem muita gente aí que já não consegue mais nem orar. Tem muita gente aí que já não tem mais nenhum propósito de jejum, de se consagrar. Por quê? Porque não quer? Não, não é porque não quer. A pessoa até quer, mas não consegue. Por quê? Porque está um paralítico na fé. Mas Jesus hoje, ele pode mudar essa situação. Jesus hoje, ele pode fazer a gente voltar a caminhar novamente. Jesus hoje, ele pode com uma só palavra nos colocar para caminhar de novo. E veja o que Jesus diz no final para esse homem. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão do sábado, tudo. Daria uma outra pregação aqui, mas não vamos entrar nessa questão por causa do tempo. Mas Jesus, ele vai até esse homem depois, né? Ele o reconhece no templo e fala, olha, eu vejo que você está curado, vá e não peques mais, para que não lhe sobrevenha coisas piores. Ou seja, o que Jesus recomenda para nós hoje? Um conserto, não é? Olha, você se conserta, você vai voltar a caminhar, mas vigia para não pecar mais. Porque o pecado, ele nos trava, o pecado, ele nos estaciona, o pecado nos distancia, nos afasta da presença de Deus. E se nós nos afastarmos de Deus, nós vamos começar a enxergar dificuldade em tudo. E quando nós começamos a ver dificuldades em tudo, nós vamos criando demônios imaginários na nossa mente, e nós vamos ficando ali travados, nós vamos ficando ali presos, amarrados em situações que, na verdade, o foco, o problema de tudo isso é o nosso distanciamento da presença de Deus. Mas Jesus hoje está nos colocando para caminhar. Jesus hoje está nos colocando novamente para andar. Jesus hoje está tirando essa paralisia espiritual da vida de muita gente. Então volta a caminhar, volta a andar com o Senhor, volta a andar na presença de Deus e procura viver uma vida sem pecado, uma vida que agrade a Deus, glorificando o nome do Senhor, para que você possa ter saúde espiritual na presença do Senhor. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Hoje a mensagem é um pouco mais curta, eu estou extremamente cansado, acabei de chegar em casa, mas eu creio que o Senhor ele tem falado conosco nessas poucas palavras, que o Espírito de Deus possa traduzir melhor tudo isso que nós falamos em cada coração, e nós vamos orar agora para que Deus ele venha repreender toda a paralisia espiritual, tudo aquilo que possa estar travando as nossas vidas, nos segurando, não nos deixando buscar a Deus, caminhar como Deus deseja que nós caminhemos, tudo isso vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando então nesse momento?
Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, o Senhor é aquele que tem falado com o teu povo, tem orientado, Senhor, os teus filhos. Pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos ajuda, nos abençoa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, fazendo caminharmos, Senhor, novamente da maneira que Te agrada. Tira toda a paralisia espiritual, tira, Senhor, toda a letargia, tira, Senhor, tudo aquilo que nos distancia de Ti e ajuda-nos, Senhor, a caminharmos na Tua presença. Perdoa pecados nesta noite, Senhor. Restaura vidas nesta noite, Senhor. Firma os pés do Teu povo na Tua presença nesta noite, ó Deus, e opera milagres, Senhor, para que possamos caminhar, para que possamos alcançar os nossos objetivos e o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Se conosco, nos dá uma noite na Tua paz, um fim de semana na Tua presença, Senhor. Continua guardando o Teu povo, guardando a Tua igreja, livrando o Teu povo do mal, livrando de enfermidade, Senhor. Prepara também, Senhor, a provisão para os Teus filhos, não deixa faltar o alimento na mesa dos Teus filhos, Senhor. Continua dando graça, continua abençoando para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Um bom final de semana a todos. Manuelzinho, parabéns pelo meninão. Deus abençoe. Depois a gente vai se falando aí mais um pouco também. Amém? Paz do Senhor, amém.